vídeo que você E clicou já vai atenção, começar, mas o antes, deixe presidente seu do like, Soviético compartilhe e se Tribunal inscreva Federal, no canal. Luiz TV Roberto Flórida, Barroso, a sua foi TV brasileira nos preso Estados Unidos. no elevador. Ontem, por 5 minutos. Sim, o seu peru do judiciário não conseguiu sair do armário, do elevador, no prédio da Ordem dos Advogados do Brasil em Fortaleza, na manhã dessa segunda-feira. Por um momento, Barroso até pensou que o elevador exigia visto, mas aí viu que foi falha mecânica mesmo. O incidente durou cerca de 5 minutos e o ministro foi resgatado por agentes altos, fortes e bonitos do Corpo de Bombeiros. Ele saiu sorrindo, sem ferimentos e carregado nos braços de um bombeiro suado e musculoso. Pelo menos na minha mente suja. Brincadeira. Deve ter sido uma experiência muito assustadora. Dizem até que ele rezou para o João de Deus. Aliás, a câmera interna do elevador captou esta imagem. Eu gostaria de me desculpar, acabei de receber a informação de que trata-se de uma imagem falsa, um meme. Já o texto no balão de pensamento dele ainda não foi desmentido. Opa, parece que agora temos a imagem verdadeira do elevador que prendeu Barroso. Desculpa de novo, foi mais um meme. Aliás, a Polícia Federal impediu que jornalistas fizessem imagens do momento, mas alguma alma iluminada gravou isso. Ei, tudo bem? Até o elevador tá querendo fazer justiça. Um presságio? Tu vens, eu já escuto os teus sinais. De todo jeito, nossos cumprimentos ao elevador da OAB do Ceará, que em poucos minutos fez mais pelo Brasil do que todo o judiciário e a PF. Aí você me pergunta, o que o civilizador do Brasil estava fazendo na OAB do Ceará? This is fine. Barroso estava cumprindo agenda intestinal, institucional, na capital cearense, que inclui uma palestra com o tema Plataformas digitais, inteligência artificial e os desafios do mundo contemporâneo. Essa é a primeira vez que um presidente do STF visita a seccional cearense da OAB. Senhor iluministro, isso é que é planejamento estratégico. Não pode mais fazer palestras em Nova York, Miami, Los Angeles, mas tem sempre a OAB do Ceará para te ouvir falar que é preciso regular as redes. Isso se o senhor conseguir sair do armário, do elevador a tempo, né? Sim, brasilinas e brasilinos, Barroso está em campo, no meio da maior guerra fria diplomática entre Brasil e Estados Unidos desde que Dom Pedro mandou um zap para a Inglaterra dizendo Mierda! Ele apareceu sorridente num evento da OAB para negar o que o mundo inteiro está vendo. Perseguição política? Imagina, é só coincidência que a Polícia Federal aparece sempre na porta de quem critica o STF. Coincidência, tipo eclipse, só que com tornozeleira. Mas na coletiva, após a palestra dele, aconteceu um milagre. Alguém perguntou sobre as sanções dos Estados Unidos e Barroso ficou calado. Sim, ele, o mesmo Barroso que fala sem medo de ridículo que a Venezuela é uma ditadura de direita e que opina sobre a internet, as câmeras em policiais, o voto impresso, o Bolsonaro, a febre do TikTok, a melhor receita de pudim. O mesmo Barroso que não sente vergonha nem de fazer uma live com o Felipe Neto. Agora ficou mudo, lacônico, enigmático, tipo um monge tibetano com medo de extradição. Disse apenas: Estamos observando os acontecimentos. Claro, observando, tipo quem observa a notificação de despejo batendo na porta com um olho no olho mágico.
Márcia, é verdade que ainda temos Paris? Não, eu nunca disse sempre haverá Paris. Eu trato esse assunto com importância e com seriedade, mas ainda não é hora de comentá-lo. Presidente, os ministros vão recorrer individualmente, o senhor já tem notícia disso? Há um caminho para recorrer, pelo menos? Esse é um assunto que nós não estamos comentando, nós estamos apenas observando os acontecimentos. Presidente, eu vou insistir mais uma vez, só porque o STF é muito citado nos anúncios de sanção, inclusive com tentativa de interferência mesmo. Como é que o senhor vê uma tentativa de interferência no judiciário brasileiro por um outro país? Nós não estamos comentando esse assunto. Estamos apenas cumprindo o nosso papel como a Constituição e a legislação brasileira determinam. Cadê a risadinha de sempre? Cadê o perdeu mané? Cadê o deboche com fundo musical da Mangueira? Sumiu, evaporou, escafedeu-se. Agora prefere não comentar, não ironizar a situação, nem achincalhar o pessoal extremista. Holofotes perderam o encanto, que coisa! Uma sanção pode fazer milagres. Estou impressionado. O efeito Trump, meus amigos, é tipo aquele professor que entra na sala e todo mundo senta em silêncio. Até o Barroso. Engraçado que até outro dia eles corriam e até mesmo convocavam a imprensa para comentar tudo sobre qualquer coisa. Não deve estar passando nem sinal de Wi-Fi. Diferente de todas as outras aparições, o seu peru do judiciário está profundamente incomodado, nervoso, trêmulo, preocupado. A primeira palavra que ele falou, não, já foi em um tom embargado. Ele está seriamente preocupado com as futuras sanções porque ele sabe que é uma realidade e é uma questão de tempo. Nossa, ele está tão comportadinho, o que a falta de um visto não faz com a pessoa, né? Ela muda da água para o vinho. Precisou de uma lapada dos Estados Unidos para ele agir como sempre deveria ter agido. Juiz só deve se manifestar nos autos e quando provocado. E aí vem o melhor momento. Segundo o jornal Valor Econômico, Barroso teria dito em off a célebre frase de Casablanca: sempre teremos Paris. We'll always have Paris. Humphrey Bogart agradece a referência. O problema é que Barroso negou. Disse que nunca disse isso, que foi mal interpretado, que era só uma piada, ou que ele estava falando de uma torta de frango que ele comeu em Paris. Vai saber, mas não dá para acreditar. Afinal, segundo Barroso, ele também nunca falou nós derrotamos o bolsonarismo. Nós derrotamos o bolsonarismo! A verdade é que ele sentiu, e muito. Afinal, Paris está aberta ainda, mas Nova York virou zona proibida. E aí, perguntado sobre se vai recorrer da decisão dos Estados Unidos, ele responde que tem observado o tema com cautela. Cautela? Mais cautela que ministro do STF deletando tweet antigo, exaltando o combate à desinformação, enquanto é acusado de censura pelo Senado americano? Mais cautela que Barroso, explicando que o STF não interfere nos outros poderes. Claro, só dá uma passadinha, faz um carinho, muda um decreto, cancela uma lei e vai embora. Discretíssimo. Agora é tarde demais para ter cautela e ficar quieto. Barroso repete com toda a serenidade de quem já comprou passagem para Caracas: estamos apenas cumprindo o nosso papel, como determina a Constituição. A pergunta que fica é: qual Constituição? A que foi escrita em 1988 ou a versão que ele atualiza no Notion toda segunda-feira de manhã com novos entendimentos? Um ministro que falava por três agora silencia por todos. Um homem que zombava do mundo agora é zombado pelos passaportes. Barroso está até se comportando como juiz agora. Que mudança! Mas ele só está assim porque encontrou alguém mais forte que ele. Imagina se o Senado não fosse composto por uma maioria de cúmplices e covardes. Pois é, pelo visto, Barroso ficou assustado. E assim termina a saga do gordinho mimado que quis bancar o valentão,
mas acabou de castigo, sem sobremesa, sem PlayStation e com a avó olhando torto. O mesmo vale para o Barroso. Pagou de popstar, lacrou com os brabos do STF, achou que era o líder da gangue. Agora tá aí, sem visto, sem coragem e sem graça. Sentado no canto, olhando pro chão, rezando para ninguém lembrar do perdeu mané. Moral da história? Quem não tem perfil de maloqueiro, melhor não andar com a quadrilha. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.